Bom dia, meu querido, minha querida. Começamos mais um devocional. E lembrando que o nosso devocional está sendo baseado no livro O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Hoje o título do nosso devocional chama-se Crença Positiva. Eu quero ler com vocês em Romanos 4, 18 ao 21, que diz o seguinte: Pois Abraão, sem ter razão humana para ter esperança, esperou pela fé que se tornaria pai de muitas nações, conforme lhe havia sido prometido, tão inconstáveis serão os teus descendentes. Ele não enfraqueceu na fé quando considerou a total impotência do seu próprio corpo, que estava praticamente morto porque ele tinha cerca de 100 anos, ou quando considerou a esterilidade do ventre amortecido de Sara. Nenhuma incredulidade ou desconfiança o fez vacilar, ou questionou com dúvida com relação à promessa de Deus, mas ele se fortaleceu e foi fortalecido pela fé, enquanto dava louvor e glória a Deus, plenamente satisfeito e certo de que Deus era poderoso para cumprir sua palavra e para fazer o que havia prometido. Que palavra maravilhosa, né? A história de Abraão sempre me impressiona, não importa quantas vezes eu a leia. Não é apenas o nascimento de um filho quando ele tinha 100 anos de idade. Isso é um milagre, é verdade, mas tão impressionante quanto isso é o fato de que ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. Ele tinha 75 anos quando Deus lhe prometeu um filho. E eu me pergunto quantos de nós acreditaríamos em Deus e viveríamos na expectativa por 25 anos? A maioria de nós provavelmente teria dito: acho que na verdade eu não ouvi Deus. Acho que talvez Deus não quisesse dizer isso, talvez queria dizer outra coisa. Ou preciso ir a algum lugar para receber uma nova palavra do Senhor. Sara e Abraão realmente tiveram problemas para se agarrar a essa promessa. Como uma maneira de tentar conseguir o que queriam, eles fizeram a escrava de Sara, Agar, dar a Abraão um filho, mas Deus os fez saber que não era assim que as coisas seriam. Creio que os atos deles retardaram a chegada do filho prometido por Deus. Em nossa impaciência, costumamos querer resolver as coisas com as próprias mãos. Quero dizer, temos grandes ideias, entre aspas, planos criados por nós, os quais esperamos que Deus abençoe, mas esses planos abrem a porta para a confusão e o caos. Então é preciso lidar com os resultados, o que geralmente retarda o nosso milagre. Talvez se Sara não tivesse passado na frente de Deus e colocado Agar para ter um filho de Abraão, talvez a promessa dele tivesse chegado antes. Mas não, ela quis resolver com as suas próprias mãos. Ela não soube esperar em Deus. Às vezes nós dizemos que estamos esperando em Deus, mas às vezes estamos do outro lado resolvendo com as nossas próprias mãos, queridos. E isso retarda a nossa bênção. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, depois de ter recebido os 10 mandamentos de Deus, ele viu a maldade dos israelitas que haviam ficado impacientes de tanto esperar. Irado, então, ele quebrou as tábuas onde Deus havia escrito os mandamentos. Embora possamos entender a ira de Moisés, precisamos lembrar que ela não foi iniciada por Deus. Assim, Moisés teve de subir ao Sinai outra vez para passar novamente pelo processo de receber os 10 mandamentos. Moisés pôde ter tido um rompante emocional momentâneo, mas isso lhe custou muito trabalho extra. Esta é uma boa lição para todos nós. Precisamos orar e concordar com o plano de Deus e não planejar e orar para que o nosso plano funcione. Em geral, é difícil crer em Deus e manter-se assim por anos a fio. Talvez você esteja me ouvindo neste momento
e até concordando com o que eu estou falando, ouvindo cada palavra que eu estou dizendo, às vezes até sorrindo. E então depois você diz a palavra mais negativa de todas. Mas será que isso vai realmente acontecer? Deus promete grandes coisas aos filhos que acreditam nele. A Bíblia nos dá promessas, esperança e encorajamento. Apesar da adversidade das nossas circunstâncias e que algumas pessoas enfrentam, às vezes circunstâncias absolutamente terríveis, Deus ainda promete o bem. Nosso senso de bondade, porém, não pode ser o mesmo de Deus. Conseguir o que queremos imediatamente pode não ser o melhor para nós. Às vezes esperar é a melhor coisa, porque isso ajuda a desenvolver o caráter de Deus em nós. O Senhor escolhe fazer o bem e nos fazer felizes. O diabo escolhe fazer o mal e nos tornar infelizes. Podemos continuar pacientes e continuar crendo nas promessas de Deus, ou podemos permitir que o sussurro do maligno encha nossos ouvidos e nos faça desviar do caminho. Muitos de nós ignoramos o fato de que Deus é aquele que dá origem aos milagres. Ele é especialista em fazer o impossível. Deu um filho à estéril Sara, abriu o mar vermelho para os israelitas passarem por terra seca. Derrotou Golias com uma única pedra de uma funda. Tudo isso são milagres. É o Espírito Santo em ação, desafiando as leis da natureza. Por quê? Porque ele criou as leis, portanto ele pode quebrá-las. Em Hebreus 11, nós vemos um capítulo sobre fé e sobre o povo de Deus que ousou crer nas promessas. E diz o seguinte: mas sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus deve necessariamente crer que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam sinceramente e diligentemente. Ao refletir sobre esse versículo, vejo como o diabo entra sorrateiramente em nossa mente. Ele nos diz: sim, é verdade, aquelas eram pessoas especiais. Você não é ninguém, Deus não fará nada de especial por você. Por que ele faria isso? Essa é uma mentira satânica. E uma mentira que muitos aceitam facilmente. Deus ama cada um de nós e a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. Todo bom pai ama fazer boas coisas pelos seus filhos. Deus quer fazer coisas boas para você e para mim também. Espere por um milagre na sua vida. Espere por muitos milagres. A crença positiva nas promessas de Deus dá bons resultados, porque aquele que é bom os envia até nós. Recuse-se a desistir e você verá o resultado da sua crença positiva. Eu quero que a partir de hoje você deixe de pensar negativamente e comece a pensar positivamente. Sim, vai dar certo. Se Deus disse, vai ser cumprida essa promessa. Queridos, Deus nos ama. E Ele tem o melhor para você. Tem o melhor para você, tem o melhor para mim. E Ele não faz acepção de pessoas. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Faça essa oração comigo, querido Pai do céu. Perdoa a minha incredulidade, Senhor. Perdoa-me por permitir que Satanás me engane ou me faça pensar que sou indigno dos teus milagres. Sou digno porque tu me fizeste digno. Tu és o Deus do impossível. E eu te peço que me ajudes a esperar em ti e nunca desistir. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu oro. Amém. Querido, creia na bênção de Deus sobre a sua vida. Tenha um dia maravilhoso e faça um excepcional dia.
Receba bênção, receba cura sobre a sua vida, receba esperança em nome de Jesus. Amém.